Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançarem o próximo nível no seu negócio e na sua vida pessoal, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Quem é Eric Loureiro e por que faz o que faz? Você quer a resposta simples ou a resposta profunda? Vamos na simples, vamos na simples. Vai acelerar o giro mental logo de largada ou vamos na maciota aquecendo aos poucos? Vamos na maciota, né? Vamos na maciota. Tá bom. Por enquanto, só por enquanto. Bom, se eu fosse colocar o termo que os outros entenderiam mais fácil, seria que eu sou um treinador comportamental. Ou seja, eu ensino as pessoas a dominarem melhor os comportamentos delas, as emoções delas, as programações que elas carregam. Mas pra mim, isso aí é a ponta do iceberg. Pra mim, de verdade, o mais importante é que eu ensino as pessoas a entenderem como funciona a mente inconsciente delas e dominar essa mente inconsciente. Existe uma ilusão de todo ser humano de que a pessoa está no controle, de que eu penso, decido a minha vida o tempo todo. E não é bem isso. Aqui nesse podcast, nos próximos episódios, a gente vai cavocar muito profundamente essa viagem de entender que muitas vezes a gente está muito mais do banco de passageiro, sendo conduzido pela nossa mente inconsciente, a nossa programação inconsciente, do que como condutor, de fato, no banco do motorista e tal. Então, mas vamos passo a passo. Sou também fundador da Elos Desenvolvimento Humano, na verdade do grupo Elos, que é constituído pela Elos Desenvolvimento Humano, que ministra treinamentos e cursos na área comportamental e com grande especialidade em programação neurolinguística e também neurociência e outras vertentes. E também outras abordagens que a gente faz, a gente traz conteúdos aqui online, como esse daqui, que estamos começando agora o podcast O Inconsciente, e outros programas de mentoria online e tudo mais. Também temos mais algumas ramificações, Elos Store, produtos licenciados, mais um monte de coisa. Mas a gente está aqui hoje para entregar verdadeiro e profundo conhecimento para que quem nos assiste consiga talvez entender que tem lógicas que são diferentes. Tem programações que são diferentes do que a gente está acostumado a pensar, que regem e determinam todo o resultado que a gente tem na nossa vida. Seja, resultado financeiro é regido por alguma coisa invisível e inconsciente, que eu não sei o que é, mas está lá. E está fazendo com que eu tenha o mesmo resultado mês a mês, ano a ano. Resultado em relacionamento amoroso. Eu não sei o que é essa força invisível e inconsciente, mas está lá, fazendo com que eu tenha o mesmo resultado mês a mês, ano a ano, década a década na minha vida. Resultado familiar o mesmo, resultado de saúde basicamente o mesmo, resultado profissional basicamente o mesmo. Por mais que eu me esforce conscientemente, tem poderes e forças inconscientes e mais profundas que fazem com que eu, independente do meu esforço, mais ou menos chegue no mesmo lugar. Ou eu até avanço um pouco na minha vida, em cada área da minha vida, mas o avanço é muito pequeno comparado ao tanto de esforço que eu estou colocando conscientemente. E por que às vezes uma outra pessoa vai lá e flui na vida e a coisa é mais fácil e mais simples, a pessoa tem resultado cada vez melhor e olhando com aparentemente menos esforço. Na verdade, menos esforço consciente, porque existe um inconsciente programado para ter sucesso e outras pessoas têm um inconsciente programado para o não sucesso. Então, qual que é a lógica dessas mentes aí? Qual que é a diferença dessas programações? Essa é a minha especialidade, é o que eu venho respondendo essa mesma pergunta há quase 14 anos de jornada. Já treinei mais de 46 mil pessoas e a minha obsessão é essa. Estudando ou ensinando por que é que algumas pessoas têm uma performance magnífica perante a vida, às vezes de um jeito que flui, mais leve, e outras pessoas, por mais que se esforcem, não têm essa vida. E se esforça, a vida fica pesada, fica sem sentido, a pessoa fica perdida e não chega em lugar nenhum. O cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Às vezes estressado, às vezes, né? Tudo. Estressado, desanimado, cansado, de saco cheio e não consegue chegar lá. Então, qual que é a diferença entre uma programação e outra programação? É isso que a gente vai ensinar pra galera aqui nesse podcast O Inconsciente, que são como dominar e entender essas lógicas que parecem ocultas. Na verdade, elas estão se comunicando com a gente o tempo todo. A gente que não sabe entender a linguagem da mente inconsciente. Faz sentido? Faz sentido. Pra gente começar a entender essa parada toda, mente consciente e mente inconsciente. Explica um pouquinho mais pra gente entender isso, cara. Tá. Primeira coisa, não existe uma separação exatamente entre mente consciente e inconsciente. Posso já arrancar com uma pergunta cabulosa aqui? Primeiro pelo seguinte problema. Aonde é que está a mente? Aonde está a mente? Eu sei onde está o cérebro. O cérebro eu consigo pegar uma máquina aqui mais ou menos desse tamanho assim, 1,5 kg de peso mais ou menos, uma espessura meio rugosa, meio gelatinosa, principalmente a camada externa ali, córtex, neocórtex e tal. Beleza, o cérebro eu sei onde está. Aonde está a mente? Se eu tenho neurônios em intestino, se eu tenho, ou seja, primeira coisa, saber onde está a mente é um tanto quanto profundo, mas vamos aprofundando. Tu tá me dizendo que a mente não tá na minha cabeça? Deve estar, mas não só. Há inteligências, né?
Há inteligências por todo o nosso corpo, mas vamos passo a passo aprofundando nesse negócio aí. Então, assim, se já é difícil da gente organizar onde é que está a mente, né? Predominantemente estaria no cérebro, nas conexões cerebrais, sem dúvida nenhuma. Predominantemente lá, mas não só lá. Como é que eu vou separar? Não há uma separação, não há uma placa assim, ó, aqui, a partir daqui é mente consciente, a partir dali é mente inconsciente. Não, essas conexões são muito complexas, são muito robustas, né? Então não há uma separação tão simples assim. Agora, eu posso dar vários exemplos. Por exemplo, a nossa mente consciente é o que está focada nesse momento em ouvir essas palavras, atribuir alguns significados a essas palavras no primeiro momento, e compreender que a gente está falando aqui idioma de português, etc e tal. Às vezes criar algumas imagens sobre o que a gente está falando, às vezes ter um pensamento, um insight, isso faz sentido com tal coisa, isso explica tal outra coisa. Isso é o consciente mais ou menos operando. Então é para onde o meu foco está virado. Então, por exemplo, a gente está com o foco virado nas palavras, nessas comunicações, agora nesse exato momento sobre diferença entre mente consciente e inconsciente, beleza. Nosso foco não está virado para o nosso batimento cardíaco. Não estava. Até eu falar sobre batimento cardíaco, sobre frequência cardíaca, e para onde vai o nosso foco, a nossa atenção? Para a frequência cardíaca. Pra lá. Aí virou para a frequência cardíaca. O nosso consciente foi olhar para isso. E o nosso inconsciente está cuidando de todo o resto. Enquanto o consciente está pensando em frequência cardíaca agora, o inconsciente está lá gerenciando o peso que a sua busanfa faz na cadeira que está sentado agora, né? E aí você não estava pensando nisso agora, mas acabou de passar a pensar. Mas o seu inconsciente estava monitorando isso. Está monitorando se está adequado, se você está muito tempo parado, se está atrapalhando um pouco a circulação sanguínea, etc e tal. Aí eu jogo o meu consciente jogando um holofote sobre essas questões. Então, o nosso consciente, ele é um grande foco de luz. Só que ele consegue focar em algumas informações ao mesmo tempo só, relativamente poucas. O inconsciente não. O inconsciente é um imenso arquivo de todas as memórias e as informações que a gente carrega. Cara, pensa, eu tô aqui agora conscientemente selecionando as palavras que eu vou usar para exemplificar um conceito que eu quero ensinar para a galera que tá assistindo a gente aqui no Inconsciente, no podcast O Inconsciente. O inconsciente. Enquanto isso, o meu inconsciente, ele tá com todo o banco de dados de todas as palavras que eu conheço do meu idioma e de outros idiomas, no mesmo lugar. Enquanto isso, o meu inconsciente está pensando como é que eu formulo melhor as frases e ele me entrega a frase quase pronta. Eu dou mais ou menos por qual direção eu quero seguir na explicação e ele me dá mais ou menos a frase pronta. Ele está guardando as palavras, as estruturas de frase, concordância, plural, singular. Tudo isso está sendo gerenciado pelo meu inconsciente. E além disso, ele ainda está gerenciando, por exemplo, meu batimento cardíaco, minha respiração, meu pH sanguíneo, meu processo digestório do Tostex que eu comi lá embaixo pouco antes de gravar o podcast. Então tudo isso, toda essa parada está acontecendo longe do meu pensamento, longe da minha consciência, longe do meu foco. Então, consciência é foco momentâneo. Porque muitas vezes, e isso a gente recebe frequentemente, né? Pessoas que vêm, cara, Bruno, eu luto, eu batalho, e eu quero buscar uma vida mais, o resultado financeiro, eu quero buscar um resultado profissional para daí então poder aproveitar minha família, para daí então. Mas, cara, eu sinto como se eu largasse, eu vou perder a mão aqui, eu vou perder o time. Por que tanto esforço e não conseguir esse resultado para construir a mudança? Por que isso acontece? E é traumatizante, é frustrante esse negócio. O cara fala, porra, eu me esforço tanto, batalho tanto há anos e a coisa não vai. Parece que tem uma trava invisível, né? Parece que a pessoa tá amarrada, travada. E tem mesmo uma trava invisível, pior que tem mesmo. Porque esforço não é sinônimo de garantia de sucesso em lugar nenhum. Um funcionário muito esforçado, ele pode ser muito esforçado, mas ainda assim ele não é efetivo, não produz muito resultado. A mente inconsciente, ela não opera baseada em esforço. A natureza não opera baseada em esforço, necessariamente. A natureza procura sempre percorrer o caminho mais otimizado, mais direto ao ponto, sem pegar atalho, mas sem também ficar dando rodeio por aí, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com o que é esforço e o que é, às vezes, energia dispensada sem trazer retorno. E por que uma energia pode ser dispensada sem trazer retorno? Se eu tô com o meu inconsciente programado para de tempos em tempos ter problema, eu posso me esforçar o quanto for, simplesmente eu vou ter problema. Vamos pegar um exemplo profissional ou financeiro, né? É como se cada um de nós carregasse uma temperatura pré-programada, um termômetro pré-programado, um termostato pré-definido na nossa mente inconsciente. Então é como se a gente tivesse programado, alguns são programados para operar milhões na vida, outros são programados para operar milhares na vida, outros estão programados para operar bilhões na vida, outros estão programados para operar centenas na vida de reais. Então quando eu faço um esforço querendo os milhões, mas o meu inconsciente está programado para os milhares,
Ainda que eu quase alcance os milhões, ou ainda que eu alcance os milhões, o meu inconsciente vai falar, cara, se livra disso, nós não estamos programados para isso, nós fomos ensinados lá atrás, quando a gente era criancinha, pequenininha, né, que o inconsciente não sabe o que é criança, o que é adulto, na verdade, nós fomos programados lá atrás de que o que importa é ter o suficiente na vida. Mais do que isso é cobiça ou ganância. Aí você começa a jogar aquele jogo, só que aí depois de um tempo te instalaram um outro programa mental inconsciente de que não, vamos ter sucesso, vamos prosperar, vamos, né, vida próspera, milhões e ravers, aquela coisa toda. Aí lá na frente eu tô chegando nos milhões, eu até conquisto os milhões, aí tem uma outra programação muito poderosa, que às vezes vem de mãe ou de pai, alguém com grande poder pessoal, grande autoridade na nossa vida, eventualmente. Aí vem aquela programação lá do passado, não, o que importa é ter o suficiente para viver, mais do que isso é cobiça ou ganância. Aí eu não tenho consciência desse negócio, as pessoas não têm consciência. Mas eu não sei porque eu comecei a prosperar, eu comecei a me sentir meio mal. Comecei a me sentir meio culpado, começo a me sentir meio triste, meio chateado, meio estressado, começo a desconfiar das pessoas que elas estão comigo por interesse. Aí a pessoa começa a ter esse monte de problema. Aí isso, quando alguém chega pra mim e relata esse tipo de situação, eu já sei mais ou menos aonde está o termostato financeiro da pessoa. Fala, então, se você não tá confortável, feliz ou se divertindo, curtindo pra caraca essa prosperidade, provavelmente seu termostato financeiro tá programado pra menos do que isso. E de uma forma ou de outra, o que algumas pessoas chamam de autossabotagem ou os boicotes e tal, né? De uma forma ou de outra vai parecer que a pessoa vai se sabotar. Eu não creio exatamente no padrão que as pessoas chamam de autossabotagem. Eu penso que até a autossabotagem pode ser uma coisa boa no nosso inconsciente. Depois eu posso até falar mais sobre isso nesse episódio ou no outro episódio. Mas eu entendo o fenômeno. O fenômeno é, se eu chegar num patamar que parece melhor do que o meu inconsciente está programado para isso, eu dou um jeito de botar aquilo a perder. E realmente faz isso. Tem uma intencionalidade em fazer isso, que é voltar a se sentir bem, voltar a se sentir confortável. Então, por que eu digo que não é uma autossabotagem exatamente? Porque traz uma intencionalidade, traz um ganho. O sujeito ganha milhões. Eu vou mandar tudo embora que eu quero viver em paz. É uma programação como se milhões fossem motivo de perturbação. É uma programação que não é verdadeira, conectou uma coisa com outra. Quem disse que ter um patrimônio melhor ou prosperar mais significa perder a paz na vida? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Viver em paz depende de habilidades emocionais. Ter patrimônio de milhões depende de habilidade financeira. É que dinheiro e emoção se conectam, talvez mais pra frente a gente aborda essa parada. No inconsciente tem uma grande mistura entre dinheiro, emoções, paixões, raivas e tudo mais. Tá nesse bololô gigante. As finanças são um bom lugar para entender programações inconscientes, inclusive. E a pessoa tá lá vivendo, ganhando mais dinheiro e cada vez mais perturbada. E o dinheiro não é o culpado disso. O culpado disso é a programação que ela carrega de que uma coisa equivale à outra. Se eu tenho muito dinheiro, eu vou ter problema. Não é verdade. E a pessoa dá um jeito de voltar pro lugar que ela sente que ela teria paz, se sente de boa. Não quero ter problema, né? Não quero ter problema. Se eu não quero ter problema, eu não quero ter tanto dinheiro. Então eu não quero ter tanto dinheiro, o que eu faço? Eu começo a torrar tudo loucamente, eu começo a me desfazer do dinheiro, eu começo a tratar o dinheiro de um jeito meio perdulário, meio desapegado demais do dinheiro e tal. E a pessoa dá um jeito de voltar no lugar onde estava, onde ela se sentia bem. Né? O inconsciente, ele tende a voltar pro lugar onde você se sente bem. Ou ele tende a te levar pro lugar onde você se sente bem. Todas essas emoções, se eu sei usá-las de uma forma legal, ela vira uma alavanca para uma vida melhor. Se eu não sei usar, vira um loop de cada vez mais sofrimento e piora. E aí eu começo a ter um resultado pior, mexe com o emocional, piora mais um pouco. É um loop. É um ciclo. Não acaba nunca. E como que resolve isso, Eric? Como que resolve isso? Primeira coisa, sabendo que toda emoção é boa. Opa! Toda emoção é boa. Mas assim, como é que pode? Toda emoção é boa? Não pode ser que toda emoção é boa. Toda emoção é boa. Toda emoção é boa. Toda emoção é a emoção certa. A emoção boa, a emoção certa significa... O que é poder emocional? O que é domínio emocional? O que é ser inteligente emocionalmente? Cara, é você usar a emoção certa, na hora certa, no contexto certo, do jeito certo, na intensidade certa. Então, por exemplo, eu tinha alcançado grande prosperidade na minha vida, aí anos atrás eu quebrei, tive uma quebra financeira violenta. Mas assim, tem quebras financeiras que são suaves, tem quebras financeiras que são ferozes, violentas, apoteóticas. Eu peguei das apoteóticas. Mas quebrei violentamente feio. 1 milhão de dívidas. Tem gente que trinca, não. É, Uma não, eu quebrei, rachadura não, eu bonita, quebrei. assim. 1 milhão de dívida aí não é metáfora. E não é metáfora, não é arredondamento pra cima, não. Não é só milhão, não. Era 1 milhão, literalmente. E uma quebra financeira violentíssima, a um ponto que travou a minha vida em vários contextos. E como é que eu saí daquilo lá? Daquele fundo do poço que eu bati? Eu saí usando a raiva. Eu saí usando a indignação, eu saí usando essa emoção. Se não fosse essa, eu não tinha força suficiente, porque as emoções elas operam com uma força um pouco maior. E a raiva, uma intensidade ainda maior, né? Entre as emoções primárias, talvez a mais poderosa. E aí, eu saí de lá usando essa emoção. Imagina se eu sou lá, se eu pego e falo, não vou usar raiva agora porque não combina com o contexto, porque raiva é emoção ruim, não combina com o contexto. Eu não tinha saído de lá nunca, talvez. Talvez eu ainda estava lá.
Então, toda emoção tem um contexto onde ela vai funcionar melhor de um jeito certo, numa intensidade certa. Então, por exemplo, o mesmo medo que me trava, me bloqueia nas minhas inseguranças, que faz eu ficar paralisado na minha vida, ele pode ser um medo que me protege, me blinda. Talvez nem eu nem vocês, a gente teria sobrevivido à nossa adolescência se não fosse o medo. Cara. Olha, eu muito provável. Acredito que sim. Eu também. Então, cara, que emoção maravilhosa sentir medo. Porque senão eu tinha ficado pelo caminho. Raiva. É emoção boa. Se eu não tivesse usado a raiva, eu não tinha saído daquela situação muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu já machuquei muita gente com o uso da raiva inadequado no meu passado. Eu explodia com quem não tinha nada a ver com a história, de um jeito que não tinha nada a ver, falava coisas que eu nem acreditava de verdade. Mas era só pra descarregar a raiva, o estresse, a explosão de uma coisa que às vezes nem era da... Descarregava na família um negócio que às vezes era do trabalho. Entende? Ou vice-versa. Tristeza, a mesma coisa. Tem gente que se sente triste, ignora a tristeza. É usar mal a tristeza. Aí fica deprimido e não sabe por quê. A tristeza, ela pode te ajudar, te trazendo uma reflexão de que alguma coisa na sua vida não tá legal, pra você bater o olho e usar isso melhor. Ou não. Ou a pessoa ignora a tristeza, a vida começa a descarrilhar, uma coisa aqui, outra ali, chega uma hora a pessoa tá deprimidaça e foi do dia pra noite. Cara, não foi do dia pra noite. A tristeza veio, sussurrou, falou, cara, para um pouquinho, dá uma olhadinha, tem coisa que não tá legal, fica um pouquinho mais quietinho, mais reflexivo e vai olhar pra tua vida. Mas não posso me sentir triste, que tristeza é fraqueza. Cara, tristeza é reflexão, desde quando reflexão é fraqueza? Tristeza é um radar de melhoria contínua, desde quando um radar de melhoria contínua é um negócio ruim? É que tem gente que usa mal a emoção, aí fica paralisada na tristeza. Mesmo a alegria, Érica, alegria e amorosidade, que muita gente considera que são boas emoções. Não necessariamente. Pode machucar muita gente uma alegria mal utilizada. Alegrias, prazeres momentâneos, imediatos, alegria de curto prazo. Cara, pode machucar muita gente. Lares, casas inteiras, famílias inteiras são destruídas por causa da alegria mal utilizada. Sujeito, às vezes, começa a enveredar por hábitos ruins, começa uma cervejinha aqui, uma droguinha ali, um adultério aqui, outro ali, começa a se atrapalhar com a própria alegria. Ou gente que fica na alegria, numa baita de uma irresponsabilidade, porque o que importa é ser feliz. Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa dessa na família ou no entorno, que é feliz, mas um irresponsável completo. A vida da pessoa é uma bagunça, de ponta cabeça. Os filhos não consegue nem achar graça da piada que é a vida dessa pessoa, e ela continua lá, na alegria. Cara, isso é usar mal a alegria. Agora tem a alegria que é maravilhosa, torna tudo mais leve, mais divertido, gostoso, bacana. A amorosidade é a mesma coisa. Tem gente que, por usar mal o amor, ou as derivações do amor, se coloca em situações humilhantes, ridículas, degradantes, por uma carência, por um vazio eterno, de eu tenho que ter amor do outro, ou uma exigência de atenção, e se destrói pela amorosidade, que é maravilhosa, que cura e resolve um monte de coisa. Só que, ao mesmo tempo, mal utilizado, machuca. Então, assim, não há uma emoção. E as derivações também, né? Ansiedade, estresse, insegurança, tudo é a mesma lógica. A ansiedade, ela é bacana, ela te bota num estado de energia. Ela te bota num estado de entusiasmo. Quando a ansiedade vira entusiasmo, legal pra caramba. Um dos episódios aqui a gente acabou falando, tô entusiasmado pelo próximo episódio. Cara, isso é um bom entusiasmo. Meio que eu tô ansioso. Eu fui mentalmente pro futuro, enxerguei algo que vai ser muito legal e volto pro presente com essa energia, com esse entusiasmo. Que ótimo uso da ansiedade, quando ela vira entusiasmo. Só que quando eu não faço isso, quando eu tô lá no futuro sofrendo ou lá no passado sofrendo, não é um bom uso da emoção. Então, não há emoção boa ou ruim. É que nem você dizer, cara, bisturi é mal porque o Zezinho lá foi manusear e passou o estilete na jugular do outro, o bisturi, é ruim porque ele corta muito, né? Ele corta muito. Cara, pra você fazer uma cirurgia, você precisa disso daí. Só que, lógico, você vai cortar na intensidade certa, do jeito certo, no contexto certo, manuseando do jeito certo. Aí o que me impressiona é um monte de gente que não estuda como funcionam as emoções, não estuda como funciona o cérebro humano, e aí quer ter bom resultado no uso das emoções. Cara, não vai ter. Se não aprender a usar essa musculatura do sistema límbico do cérebro emocional, não vai ter bom resultado. Porque de tempos em tempos vai achar que a racionalidade vai garantir tudo, e de tempos em tempos vai no máximo conseguir explicar ou entender racionalmente por que a vida talvez não esteja tão boa. Só que quem manda mesmo no resultado é o cérebro emocional. Vê nas empresas. O cara é contratado pela inteligência, demitido, estagnado ou promovido pela inteligência emocional. No relacionamento amoroso, o cara começa por uma estratégia, conquista o par, a mulher, o cara e tal, aí chega lá, começa a botar a perder aquele relacionamento que era super legal por uma questão emocional. Um comportamento, uma coisa que ele repete. Com filhos, com prosperidade. Dinheiro é uma parada absolutamente emocional. Dinheiro desperta muita atração ou muita repulsão nas pessoas.
Emocional. Não, Eric, dinheiro é número. Quase nada. É lógica, racionalidade. É lógica e racionalidade, córtex e neocórtex cerebral bombando. É uma dádiva que o ser humano tem de ser racional. Ao mesmo tempo, é uma das piores coisas quem acha que com isso vai resolver tudo. Não vai. Toda emoção é boa. De que forma que a mente inconsciente pode estar travando o negócio do empresário? Tá, vamos começar pelo negócio. O resultado de uma empresa é resultado da performance das pessoas que compõem aquela empresa. E o que determina a performance das pessoas que compõem aquela empresa? A mentalidade delas. Elas acham que a mentalidade consciente delas, mas não é, a gente vai falar mais sobre essa parada daqui a pouco, é a mentalidade inconsciente delas, é aí mora a ziquezira e a encrenca. E a mentalidade delas é diretamente influenciada pela mentalidade do líder, ou dos líderes, ou do empresário, do empreendedor, dos líderes, enfim. É uma parada absolutamente inconsciente, sabe? Quando um ser humano vê o outro fazendo alguma coisa, inconscientemente ele entende o que é possível, o que é permitido, o que é tolerado, o que é bem-vindo, qual é a cultura dessa empresa. Mas esse negócio de cultura, que é o gerente invisível, Sim. As pessoas falam muito desse negócio, mas não explica de onde que vem esse negócio. Por que uma cultura é um gerente invisível? Por que é invisível? Porque é inconsciente. Porque quando eu vejo o meu líder sendo muito diligente, muito cuidadoso com as coisas, ele não tem nem que me explicar. Aliás, se ele me explicasse verbalmente, mas ele fizesse o contrário do que ele está dizendo, manja esse negócio, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço, cara, essa parada não funciona. Por quê? O que você faz, grita, o que você fala, sussurra. Então, quando um líder ele tem uma postura de ser dirigente, a equipe vê ele sendo dirigente, cara, ele não tem nem que dizer muito. Já está dando o tom inconscientemente do que é aceito e o que não é aceito naquela empresa. Lógico, quanto mais eu evidencio isso, quanto mais eu aplico isso nos líderes, isso transborda para as equipes, mais forte fica essa cultura. Ou seja, existe uma fonte de água dizendo mais ou menos como é que são feitas as coisas, ela derrama para o segundo nível da liderança. Se esse segundo nível da liderança vai se alinhando, vai se tornando mais congruente com o primeiro nível da liderança, vai derramar para o terceiro nível, para o quarto nível, enfim, vai chegar no operacional. Lógico que quanto mais eu tenho clareza e consciência sobre o que está no inconsciente meu enquanto líder, mais poder eu tenho sobre isso. Mas de uma forma ou de outra, todas as empresas elas já têm uma cultura, ainda que elas nunca tenham escrito esse negócio. Essa cultura já está no jeitão, é o jeitão de fazer as coisas. O que determina o jeitão de fazer as coisas numa empresa? É o jeitão das lideranças de fazer as coisas. O que determina o jeitão desses líderes de fazer as coisas? É o jeitão que eles foram educados no começo da vida adulta, na adolescência, na infância. Ou seja, muitas vezes o resultado de uma empresa está travado porque os líderes ou o líder está travado num resultado que ele teve de um jeito que ele foi educado e adestrado ou educado na infância e na adolescência dele. Um bloqueio pessoal, um bloqueio emocional do líder vai virar um bloqueio no resultado da empresa. Inevitavelmente. Eric, mas o mercado, é profissional. Se a pessoa tem um bloqueio lá da vida dela pessoal, lá da infância dela, isso não derrama no mercado. Cara, você não troca de cérebro para ir trabalhar. Você não vai para o trabalho, você tira o cérebro pessoal, bota o cérebro profissional e é outro cérebro. A pessoa vai para o trabalho com todos os bloqueios que tem de infância, adolescência, vida adulta. O líder vai assim, a equipe vai assim. Quem vai pesar mais nessa jornada? O líder tem uma influência já grande. Se ele não percebe o que está na mente inconsciente dele, de bloqueios e tudo mais, isso vai derramar para a equipe. Tá tudo dentro dele, né? Já tá. O próximo nível, o meu amigo Jean Valério, Jean 2023, soltou uma frase que eu gostei desse negócio. Disse o seguinte. Ele é bom de frase, né? Ele é bom, cara. O bicho é bom pra caraca. Aliás, quem não conhece o Jean Valério tem que seguir esse homem. O homem é gênio. Gênio. E daí a gente foi lá dar o Summer Sales lá em Natal, lá, evento de vendas. Eu fui lá falar sobre mente inconsciente nas vendas, empreendedor, empresário. Pá. Aí ele ficou pensando sobre o que eu falei, aí me encontrou aqui 1 semana e meia depois, um almoço aqui no Tangará com outros empresários e tal. Aí no meio do encontro ele falou, Eric, pensei numa frase, era, sei lá, acho que 1 semana de distância entre o Summer Sales e Natal e o almoço no Tangará. Ele falou, Eric, fiquei pensando numa frase, vê se faz sentido. Aí ele falou, eu poderia dizer que o próximo nível do seu negócio está dentro de si. Por que tanto empresário cai nessa armadilha de ser aplaudido muitas vezes no negócio e ser vaiado em casa? É cair na frequência do ritmo hipnótico, automático, não me percebo mais, me perco. O que acontece que tantos empresários acabam caindo nessa armadilha? Gente alienada não sabe que é alienada. Todos nós somos alienados para algumas coisas na nossa vida. O que é ser alienado? É não estar focado em algo, não perceber algo, estar inconsciente para algo. Então é muito fácil a gente perder do nosso foco, a gente se tornar inconsciente em relação a coisas que eram importantes para nós. A ambiência gera uma grande alienação. Por quê? É muito legal estar na roda de empresários e empreendedores. Eu adoro estar entre eles. Eu gosto deles.
Só que é muito comum você se deixar enganar e naquele ambiente você achar que tudo que importa é você falar sobre o seu faturamento, sobre quantos funcionários você tem, sobre a tua margem de lucro, sobre a tua estratégia de vendas, sobre isso e aquilo outro. Geralmente eu sou meio cisne negro nesses lugares. Eu costumava ser lobo solitário, agora eu me tornei cisne negro. Ou seja, aquele cisne diferente. Eu sempre trato de, quando eu sento numa roda de empresários, de eu inserir um pouquinho de vida. A vida, pessoal, emoção, como é que tá você e tua família, como é que tá... Mas não é da boca pra fora como é que tá a tua família, só pra eu gerar uma conexãozinha rasa pra eu logo falar sobre business contigo. Não. É que é tão importante a vida pessoal quanto a profissional, porque não há muralha de separação entre essas coisas. Mas tem gente que acha que não cabe. Não cabe levar minha família até a minha empresa, porque não, são esferas diferentes da minha vida. Como assim, amigo? Quem tá lá dentro, todo mundo tem família, tem vida pessoal. A hora que você é um grande empresário, um grande empreendedor, um grande líder, que você é capaz de quebrar essa muralha. Né? Nós temos um grande aluno, Jean Jutel, que lá na King Alimentos, no Dia dos Pais, ao invés de ele escrever uma cartinha protocolar do dono da empresa para os 100 e tantos funcionários dele, desejando um feliz Dia dos Pais, protocolar e profissional, porque o RH pediu para ele fazer, que era o pedido original que o RH recebeu, o que ele fez? Ele juntou todo mundo, pegou o microfone e foi falar sobre a infância, sobre o amor de pai e mãe, e o que representa, e etc e tal, ser um pai, e como é a energia de ser um pai, e aqueles que não têm pai, ou que não tiveram pai presente, como seria o Dia dos Pais. Começou a ressignificar a história pessoal daquela galera toda. É legal Aí, ver um aluno praticando. Pô, maravilhoso, ensina, cara, maravilhoso. Aí o cara foi lá e ressignificou essas memórias inconscientes dos funcionários dele, e ele quebrou a barreira do profissional. Ele foi além. Ele entrou um pouquinho na vida pessoal daquela galera toda. Aí a gente fala assim, mas pô, aí os caras confundem demais. Não é que confunde demais, cara. É que já tá confuso, já tá misturado, meu velho. É que tem gente alienada que acha que no mercado de trabalho, nas empresas, não tem espaço pra vida. Aí escuta a frase que você escuta de vez em quando, que o pessoal vem te pedir ajuda, né? Eric, você consegue me ajudar, cara? Eu tô com dificuldade de engajamento lá na empresa. Por que será, né? Agora pensa comigo, alguém que faz o que fez o senhor Jean Jutel, grande aluno nosso, né? Um grande empresário, um grande aluno nosso. O que ele fez? Ele foi lá e foi além. Ele mexeu numa emoção pessoal dessa galera toda. Te pergunto, essa pessoa vai pensar quantas vezes antes de sair dessa empresa? Se receber uma proposta por um salário um pouquinho maior, essa pessoa vai falar, cara, mas aqui eu encontro um lance. Aqui eu encontro vida. Aqui eu encontro alguém que está olhando não pra gente como número, função, cargo ou registro de carteira de trabalho. Alguém que está olhando aqui, ó, para quem nós somos além daqui. Cara, grandes empresas são construídas por gente que enxerga funcionário não como funcionário, como ser humano. E aí tem gente que vai falar assim, isso é papinho de RH, esse negócio de humanismo, vamos humanizar as empresas. Não, meu velho, é muito além disso. É que não tem como separar essas coisas. Se você não vai lá e ressignifica, reprograma o negócio no inconsciente daquele funcionário que está conectado com a vida pessoal dele, mas que está refletindo lá dentro da tua empresa, você está querendo resolver a tua empresa sem resolver. Por quê? Você está querendo resolver a tua empresa só pelas questões de empresa. Questões de empresa não são a profundidade do ser humano. A profundidade do ser humano está na vida pessoal que aquele ser humano carrega dentro dele. Cada funcionário dentro da tua empresa, ele tem dores, traumas do passado, vitórias, conquistas do passado. Ele tem desejos ocultos no inconsciente, ele tem medos ocultos no inconsciente. Um bom líder, um bom empresário, ele consegue ouvir o inaudível, ver o invisível, sentir o que não está perceptível. Agora, quando você vai nas mesas de trabalho, etc e tal, o que a gente fala? Do raso, do faturamento. Aí você se torna alienado. Você acha que o mercado se resume a números. Bicho, número é só uma foto do que está acontecendo nas pessoas, internamente e externamente. Número é só estatística rasa de como está a mente inconsciente de cada pessoa ali dentro, inclusive do empresário e do empreendedor. Quando eu tenho que tomar uma decisão, numa fração de um segundo, mas uma fração de um segundo, o meu inconsciente ele manda uma consulta, ele manda uma query, a galera da programação vai adorar. Manda uma query, manda uma consulta, fala, inconsciente, eu preciso tomar uma decisão sobre abrir uma filial nova no meu negócio. Eu preciso tomar uma decisão sobre contratar um executivo que vai custar um salário maior. Eu preciso tomar uma decisão sobre começar um novo negócio. Eu preciso tomar uma decisão sobre uma nova linha de produtos. Máquina nova, comprar investir, uma máquina nova, aumentar o estoque. Aumentar dinheiro em patrocínio, em marketing e tal, sei lá. Quando eu vou tomar essa decisão, eu não sei, eu não percebo, porque é um processo inconsciente, mas eu mando uma query, eu mando uma consulta para o meu banco de dados. O banco de dados, a questão é a seguinte, minha inteligência natural, não artificial, o banco de dados, ou minha... Como é que é a sigla de inteligência natural? Natural Intelligence, IN, a minha IN, o inteligência natural, consulta aí para mim o que está aí no banco de dados sobre
investimento em maquinário novo. Só pra uma parada, adorei Iene, tá? Ficou Iene, muito né? bom. Fica bom, né? Ficou bom. Iene. Iene, consulta aí essa informação aí no nosso banco de dados. O que a informação vai buscar, o que o inconsciente vai fazer? Ele vai buscar correlação entre programas mentais que estão no nosso inconsciente e toda a nossa história. Algumas são exatamente no mesmo tema. Então, algumas vezes ela vai consultar o que aconteceu das vezes passadas em que eu fiz investimento em maquinário novo. Outras vezes ela vai buscar por analogia situações semelhantes, às vezes de outra área da nossa vida. O que aconteceu quando eu ousei além da conta no meu passado? O que aconteceu quando eu tomei uma decisão delicada no meu passado? Então, tudo isso vai ser consultado numa fração de um segundo. E o inconsciente devolve a resposta da query na forma de uma sensação, de um sinal inconsciente. Pessoas que se dizem muito intuitivas, geralmente são pessoas que percebem melhor esses sinais que o inconsciente dá. Logo, são pessoas que tendem a ser muito dedutivas, porque partem de análise e deduções e cálculos e correlações e concatenações de elementos e informações que estão na nossa mente inconsciente. Elas sentem a resposta, só que aí mora uma bucha, porque elas têm que confiar nessa resposta, nesse sinal inconsciente. E o sujeito que ele é muito cético, muito racional, às vezes ele desconfia disso. Porque às vezes, por lógica, ele está olhando uma informação que levaria ele, por 5 ou 3 ou 6 elementos que ele está olhando no dashboard, levariam ele por uma análise lógica e racional e consciente a ir pelo lado A. E o inconsciente dá uma sensação que ele não sabe explicar de ir pelo lado B na tomada de decisão dele. E o que ele faz? Se ele confiar que ele é um sujeito que se diz intuitivo ou dedutivo, se ele confiar no inconsciente dele, ele vai tomar a decisão B. Se ele decidir não confiar nisso, por quê? Porque ele não tem como provar o raciocínio dele. Porque ele não tem acesso aos elementos utilizados na análise, ele não consegue ver o banco de dados, ele só recebe a resposta através de uma sensação. Aí imagina o diretor de uma grande empresa sendo consultado, imagina o CEO de uma empresa de capital aberto, que o conselho, ele fala assim, cara, sinto que a decisão é por lá. E aí o conselho fala pra ele, mas qual é o banco de dados, o raciocínio que você seguiu? Eu falo, cara, eu não sei, eu só sinto. Imagina pra ele argumentar esse negócio. Aí sabe o que acontece? Nessas horas, o empresário, o empreendedor, o líder, ele fraqueja. O que ele faz? Ao invés de ele ir pelo caminho B, que seria um caminho honesto, como ele não tem acesso, ele não consegue demonstrar, lembra quando você era criança no colégio, e não adiantava ter a resposta certa na matemática, você tinha que demonstrar como você chegou na resposta certa. Como ele não tem isso, e isso é inclusive um bloqueio emocional no inconsciente dele, como ele não consegue demonstrar, o que ele faz? Ele se pauta pela decisão A, porque ela é mais fácil de demonstrar por lógica e racionalidade. E geralmente se prova a decisão equivocada, porque ela é fruto da análise de 5 ou 6 elementos, enquanto a decisão B é fruto da análise de uma infinidade de elementos. E assim, dessa forma deliciosamente perturbadora, estamos encerrando mais um episódio do podcast O Inconsciente. Precisamos de alguns lembretes aqui. Curte esse vídeo pra gente entender que tá fazendo sentido pra você, se inscreve no canal pra não perder as próximas atualizações e comenta aqui embaixo o que você achou do conteúdo, se fez sentido pra você, se não fez sentido também comenta, mas faz alguma coisa. E a gente vê você na próxima quinta-feira às 19h28. Com mais um episódio perturbador de Eric Loureiro. Até a próxima.